um pouquinho antes do Novo Testamento. Quando você vai ali no segundo século antes de Cristo, você já tinha muita briga em Israel, ali na época dos Macabeus, por exemplo, contra a questão do helenismo que estava chegando no meio dos hebreus. Eu vou mostrar para você aqui. As Bíblias católicas trazem o livro de Macabeus, que embora não seja um livro no cânon das Escrituras conforme a postura protestante, ele traz informações históricas relevantes sobre o judaísmo da época da Guerra dos Macabeus. E aqui diz o seguinte, falando de Antíoco Epifânio. Quem foi Antíoco Epifânio? Ele foi um grego que impôs a cultura helenística, a cultura grega, sobre os judeus. Olha o que o livro de 1 Macabeus, capítulo 1, versículos 16 em diante, versículos 10 em diante diz. Deles saiu um rebento ímpio, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, o qual, após ter sido refém em Roma, tornou-se rei no ano 137 da realeza dos gregos. Por esses dias surgiram de Israel indivíduos ignóbeis que seduziram a muitos dizendo-lhes: vamos, aliemo-nos às nações que nos cercam, pois depois que delas nos separamos, sobrevieram-nos muitos males. Agradou-lhes tal arrazoado, e alguns dentre o povo apressaram a ir ter com o rei, com Antíoco Epifânio, o qual lhes deu autorização para observar as práticas das nações conforme o uso delas. Construíram, pois, um ginásio em Jerusalém. Refizeram o seu prepúcio. Por que refizeram o seu prepúcio? Renegaram a aliança. É porque nessa época havia as corridas ali durante as Olimpíadas, e não só durante as Olimpíadas, mas também games, jogos regionais. E havia jogos em Jerusalém ao estilo dos gregos. Mas os jovens corriam nus, sem roupa. Quase todos os Jogos Olímpicos eram praticados com os jovens sem roupa. E os judeus começaram a ter vergonha de aparecer em público com a genitália à mostra, à vista de todos, mas todos vendo que eles eram circuncidados. Então, quando fala que alguns refizeram a circuncisão, eles ou algum tipo de operação que escondia que eles eram circuncidados, ou, conforme outro relato que temos, alguns jovens judeus foram liberados da circuncisão. Muitos pais que queriam que os filhos fossem atletas, quando o filho completava 8 dias de idade, que era no 8º dia que a criança era circundada, ele não circuncidava o menino.